Introdução ao serviço social. O serviço social na contemporaneidade com a professora Maria Suzete Miller Lopes. Olá! O conteúdo desta aula lhe permitirá compreender as razões de algumas exigências no cenário das profissões na atualidade, demandadas pelo novo mundo do trabalho e pelos novos modos de produção capitalista. O intenso movimento na agência do Sistema Nacional de Empregos de Canoas, no Rio Grande do Sul, apenas reflete a realidade social do país. Filas em busca de uma colocação profissional. Das 150 pessoas que são atendidas por dia no Cine de Canoas, apenas 60 saem encaminhadas para uma empresa. As vagas existem, mas esse número não é maior pela falta de escolaridade dos candidatos. A grande maioria das vagas elas não conseguem a colocação dessas pessoas, as pessoas não conseguem ficar com as vagas encaminhadas justamente pela não qualificação. Elas não têm ou segundo grau, ou elas não têm a qualificação desejada pela empresa. As pessoas que estão estudando, buscando uma melhor qualificação, seja ela com curso técnico, ou um curso profissionalizante, ou até mesmo o ensino superior, elas conseguem com mais facilidade serem inseridas no mercado de trabalho. As drásticas mudanças que vieram ocorrendo desde a década de 1990 têm exigido um novo perfil profissional para quase todas as áreas, o que tem obrigado os profissionais a terem mais atenção na sua formação. Pois é pelo caminho do conhecimento, do saber, que irão encontrar saídas para o enfrentamento dos desafios postos pelo mercado de trabalho e pela sociedade. O mundo do trabalho, aquele que implica as relações humanos-sociais e os modos de produção capitalista, tem demandado significativas mudanças na vida dos sujeitos sociais, quer seja nas suas atividades profissionais, quer seja no seu modo de vida. Notadamente, desde a década de 1970, muitas mudanças foram sendo sentidas, principalmente pela classe trabalhadora e pela sua representação como categoria. O que veio então acontecendo desde lá pode-se chamar de crise, desencadeada por alguns elementos relativos à ordem capitalista. Podemos aqui apontar, segundo Ricardo Antunes, 4 pontos fundamentais para melhor compreendermos esta crise. Vamos ver? Apresenta-se uma crise estrutural do capital, fim da experiência pós-capitalista da União Soviética e dos países do leste europeu. Franco processo de social-democracia. Esse processo se efetivou no momento em que a própria social-democracia também vivenciava uma situação crítica. Expansão do projeto neoliberal de âmbito social, político e econômico. Todas as mudanças que foram sendo sentidas na indústria, no comércio, nas organizações empresariais de toda a natureza, ocorreram a partir das alterações no conjunto de ideias e valores do capitalismo. Estas mudanças provocaram, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, acentuada diversificação, fragmentação e complexificação do trabalho. Isso vem mudando as formas e o sentido do trabalho, ampliando uma diferença entre trabalhadores qualificados e não qualificados, jovens e velhos, mulheres e homens, aqueles que estão no mercado formal ou no informal. Então, é neste contexto que surge um novo padrão de produção, isto é, uma nova forma de organização dos meios de trabalho, indicando maior flexibilização dos processos de trabalho e do mercado de trabalho. Portanto, as relações trabalhistas também sofrem alterações e flexibilização. Um novo padrão tem início com o toyotismo, modelo japonês que traz consigo a flexibilização da produção, horizontalizada, descentralizada, exigindo um trabalhador com maior qualificação e maior capacidade de abstração, de pensar.
A administração do tempo de produção é fundamental neste modelo. Todas essas mudanças provocaram significativas consequências na vida de todos nós, não é mesmo? Tenho certeza que, se você pensar nisso, logo irá lembrar de pessoas próximas a você que estão desempregadas há muito tempo e não conseguem novo emprego, porque não têm uma profissão definida ou não têm a escolarização exigida, ou passaram dos 40 anos, ou ainda não sabem lidar com a informática. Estas questões fazem parte da vida cotidiana de todos nós, infelizmente. Além disto, sentiu-se uma forte redução do número de trabalhadores no chamado chão da fábrica, o operário, em função da introdução de máquinas altamente sofisticadas a partir da robótica, da microeletrônica e do processo de automação. Tais processos possibilitam novas linhas de produção e maior rapidez e liquidez de capital. Passa a ser sinalizado ao trabalhador a necessidade de maior intelectualização e qualificação para que ele possa dar conta de mais de uma função. É o trabalhador multifuncional. Por exemplo, um trabalhador que antes tinha a função de ser recepcionista em uma empresa, atualmente deve dar conta da função de recepcionista, telefonista, serviços externos, entre outros. Estas exigências, muitas vezes, não são compatíveis com as possibilidades reais do trabalhador, por inúmeras razões. Neste contexto, ainda identificamos um outro fator importante, que é a precarização do trabalho em âmbito mundial, representando-se nos serviços terceirizados, subcontratados, contratados por tempo determinado ou em tempo parcial. Esses trabalhadores vinculam-se a pequenas e médias empresas, muitas delas com perfil familiar e semi-artesanal, acolhendo muitas vezes aquela mão de obra especializada proveniente e expurgada do modelo taylorista fordista. Nesta lógica de produção capitalista, orientada pela demanda do mercado, os trabalhadores são contratados, quando necessários, para atender à demanda e logo dispensados. Esses são os chamados trabalhadores descartáveis. Para entender melhor todo esse processo, vamos ver um exemplo. Atualmente, muitas pessoas trabalham em turno, com horários diferenciados, em ritmo de trabalho exaustivo, lidando com o público, com baixa remuneração, com contratos temporários, tendo que atingir metas, e o prêmio, muitas vezes, é ver sua foto na parede, como o melhor do mês. Perceberam? Bem, seguindo as transformações do mundo do trabalho, verifica-se um aumento do trabalho feminino, em grande parte absorvida pela produção na área da microeletrônica, pelas características do gênero, e também reforçando o trabalho desregulamentado e precarizado. Nesta lógica, há considerável aumento do setor terciário ou de serviços, com intenso processo de assalariamento e incremento no sindicalismo destes setores. Concretamente, identifica-se maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho para os jovens, porque não têm experiência profissional. A situação das pessoas mais velhas está em se manterem no mercado de trabalho ou reingressarem para ele. Isto por causa da idade, por questões de qualificação, de mais ou de menos, e escolarização também, ou ainda por valor de salário. Uma outra situação social importante causada por estas transformações é o trabalho infantil, que é a inclusão precoce de crianças no mercado como força de trabalho, muitas vezes em atividades insalubres e ou de risco. Nestas condições estão as crianças que cortam cana-de-açúcar, que trabalham no preparo de carvão, em fábricas de telhas e tijolos,
na limpeza de tanques e tambores de produtos tóxicos, pela facilidade de se movimentarem dentro deles e em tantos outros lugares. A partir deste cenário, temos então um contingente de trabalhadores precarizados, fragilizados, tanto como seres humanos quanto como trabalhadores. Contudo, percebe-se também na classe trabalhadora segmentos que possuem mais qualificação com relativa intelectualização, inserindo-se aí o trabalhador multifuncional, polivalente, aquele que vai trabalhar com equipamentos de precisão informatizados. Essa marcante flexibilização, fragmentação e precarização das condições de trabalho, e principalmente da condição do trabalhador como força de trabalho humana, é que acentua e legitima a prevalência da lógica capitalista. Estas transformações drásticas no mundo do trabalho se acentuaram a partir da década de 1980, revelando tempos de uma conjuntura crítica na sociedade mundial, trazendo alterações não só no sistema econômico, mas também político das nações. Assim, é fundamental entender que o processo de globalização acentua a acumulação financeira do capital, consequentemente, aprofundando as valas da desigualdade social, do preconceito, das contradições. É neste cenário de desigualdades sociais, de vulnerabilidades e exclusão, que o serviço social encontra seu espaço de trabalho e reconhece as suas demandas de trabalho. Como já vimos anteriormente, foram drásticas as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, que impactaram praticamente todas as profissões. A exigência de um profissional informado, pensante, propositivo, executor, generalista com domínio de tecnologia na sua área de conhecimento, passou a ser fundamental para a sua inserção no mercado de trabalho. Porém, no trato do serviço social, o ensino profissional deve formar assistentes sociais qualificados para atender às novas demandas do mercado de trabalho. Mas não pode deixar de formar profissionais que estejam atentos às exigências e apelos de humanização e respeito aos direitos humanos, identificados nas expressões da questão social. Assim, é fundamental que os profissionais sejam criativos e propositivos, sem, contudo, perderem o rumo ético-político dado no projeto profissional balizado pelos princípios éticos universais. O processo de globalização da economia desencadeou inúmeras alterações nas profissões. No serviço social, podemos dizer que implicaram significativamente no seu espaço profissional e no seu papel social, nas condições de trabalho, na redefinição de competências e atribuições, na definição teórico-metodológica, éticas, políticas e técnicas, redefinindo ações, respostas, enfrentamentos e desafios das profissões frente às demandas da sociedade e do mercado de trabalho. A prática do assistente social hoje revela um profissional que tem plena consciência crítica das mazelas do mundo do trabalho. Entretanto, não pode ficar à mercê de incertezas. Por isto, apresenta-se com uma leitura crítica sobre as relações que constituem a sociedade, os conflitos gerados pela relação capital e trabalho, construindo estratégias e desenvolvendo habilidades e capacidades que lhe possibilitarão propor intervenções eficazes sobre as demandas que lhe forem apresentadas. Você já percebeu que são inúmeras as exigências para a definição do perfil profissional na atualidade. E mais uma vez vou dizer, estas exigências são para todos os perfis profissionais, portanto, também para os assistentes sociais. Porém,
Isto quer dizer que o mercado de trabalho está aberto para todos. Entretanto, precisamos saber que o conhecimento, o saber, a capacidade e agilidade na comunicação tornaram-se vantagens competitivas, extremamente poderosas, mas muitas vezes perversas para as relações sociais. As novas relações de trabalho no cenário atual indicam competências, habilidades profissionais que deverão estar expressas nas práticas desenvolvidas pelos profissionais em seu cotidiano. Nesta nova lógica capitalista, reguladora do mercado, o profissional deve ser dotado de capital intelectual, com um expressivo conhecimento em sua área e conhecimentos gerais, e ainda com desenvolvimento permanente de um conjunto de estratégias para a intervenção. Portanto, é imprescindível o conhecimento, a consistência teórica argumentativa permanentemente revigorada e ampliada, indicando uma formação continuada, generalista, com domínio da tecnologia de ponta na sua área de conhecimento. Um profissional informado, formal e informalmente, que seja executor, mas fundamentalmente pensante, o que lhe permitirá ocupar postos de trabalho de forma dinâmica e propositiva. O serviço social privilegia e incorpora valores éticos em suas práticas, bem como a preservação e manutenção da saúde das organizações e dos trabalhadores nelas vinculados. Entretanto, quase sempre o mercado de trabalho não compartilha desta proposição. Assim, são indicadores do perfil dos profissionais de todas as áreas, inclusive para o assistente social, na atualidade. Um profissional atualizado, formação permanente, com domínio de 2 ou mais idiomas, com uma carreira planejada e com projeções, com habilidades no trabalho em equipe, na administração do tempo de trabalho e tempo livre, com compreensão do todo de forma integrada e complexa, com habilidade para negociações, com domínio da área de competência, formação e o que perpassa por ela. Ainda é exigido neste perfil flexibilidade, princípios e postura ética, muita criatividade, ser intuitivo, desenvolver a capacidade de analisar e resolver problemas, inovador e propositivo, com clara estabilidade emocional. O profissional necessita ainda ter atitudes que lhe permitam gerenciar as informações, selecionando e canalizando-as para os fins propostos. Precisa investir na profissão, na perspectiva de aprender sempre mais para a produção de conhecimento. Fazer de seu espaço profissional um espaço para a produção de conhecimento em um processo de educação permanente. Assim, define-se um perfil para o assistente social na atualidade, na perspectiva de que este profissional responda positiva e criticamente às demandas, requisições da sociedade e do mercado de trabalho, bem como ao projeto ético-político profissional. A partir de tais competências, o assistente social deverá ter um sólido referencial teórico-metodológico que lhe possibilite reconhecer saberes e sua utilização efetiva na prática profissional, gerando novos saberes. A competência técnico-operativa, que permitirá ao assistente social criar e desenvolver estratégias, instrumentos, técnicas e habilidades para responder às demandas profissionais contemporâneas, ampliando suas possibilidades de práticas propositivas. A competência ético-política, que possibilitará ao assistente social reconhecer e absorver princípios e valores universais coletivos, que balizam e sustentam o projeto profissional, a direção social desta profissão, importantes e fundamentais para o desenvolvimento de sua postura e na implementação do exercício profissional.
Sem dúvida, todas estas competências deverão ser apreendidas pelo assistente social, pois possibilitarão ampliar e alargar o âmbito de atuação profissional, reforçando seu compromisso com valores e princípios éticos que lhe possibilitam almejar e buscar uma sociedade mais justa e igualitária. Então, você já deve ter percebido o quanto é importante que todos os assistentes sociais compreendam as mudanças ocorridas no mundo do trabalho, pois estas determinam alterações no processo de trabalho profissional. Nesta aula, abordamos as transformações ocorridas no mundo do trabalho, no modo de produção capitalista, a partir da década de 1970, mas que acentuaram-se na década de 1980. Foram transformações que repercutiram de forma global dos países centrais para os periféricos. O novo mundo do trabalho indica e solicita um novo perfil, uma nova maneira de ser do homem trabalhador. Esta organização do trabalho provocou o desaparecimento de algumas funções e o surgimento de outras, levando ao enxugamento, redução da força de trabalho, isto é, de cargos e funções exercidas por trabalhadores, em especial os menos qualificados. Há uma exigência pela competência profissional e pela multifuncionalidade para todas as profissões, inclusive para o serviço social na sociedade atual. Surgiram novas exigências no perfil profissional e, consequentemente, na sua formação, bem como novas exigências para o ingresso e permanência dos mesmos no mercado de trabalho. Assim encerramos essa nossa aula. Até o nosso próximo encontro.